Olá, sejam bem-vindos ao Sobrado Amarelo. Hoje o Sobrado tem uma visita super especial, a arquiteta Suelen. A gente vai falar sobre sustentabilidade nas nossas casas. E é muito além de placa solar, gente. Pode chegar, pode entrar, sinta-se em casa e vamos nesse bate-papo especial. Vem, Su, pode entrar. Oi, Su, seja bem-vindo ao Sobrado Amarelo. Pode Olá, entrar. muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero que poder ajudar alguém um pouquinho sobre sustentabilidade, casas, enfim. Ai, com certeza, vai ser demais. Muito obrigado por ter topado, por estar aqui. E começa contando, Su, um pouquinho da sua trajetória na arquitetura, na sustentabilidade. Então, a gente, né, se formou juntas Uhum. e durante a faculdade de arquitetura eu já gostava um pouquinho, né, de sustentabilidade, mas não tinha muito conhecimento, né, tentava aplicar uma coisinha aqui, outra ali, mas enfim, não a gente não chegou a aprender muito, né, durante a faculdade. Aí foi quando eu fiz um curso sobre zero energia e que, né, basicamente, o edifício ele se sustenta através dele mesmo, né, todo o consumo ele mesmo produz, né, então é zero energia. E foi quando eu comecei a gostar mais do assunto e me especializar, enfim. E aí hoje eu gosto de fazer os trabalhos e contribuir com o meio ambiente, porque eu acho que, né, parte do que a gente precisa da natureza, do meio ambiente para sobreviver. Então eu acho que a gente tem pelo menos deveria contribuir um pouco de volta, né. E até esses tempos, né, eu estava vendo e eu vi que 70% da energia que consumida em todo o planeta são de edifícios. Então a gente consome muito. Então, eu acho, assim, que a nossa missão como arquiteto, a gente devia ter essa consciência um pouco mais na relação de que a gente quanto a gente impacta no planeta nesse sentido, né. Com certeza, Su, é um dado muito expressivo, né? Né. E sem contar que uma coisa que para mim chama muita atenção é que a gente tem um planeta só, né. Então, assim, recentemente até que viralizou aqui uma situação de uma reforma e quebra banheiro e monta banheiro, e quebra banheiro e monta Sim. banheiro. E assim, né, quantas montanhas a pessoa precisa demolir para se satisfazer com o banheiro, quer dizer, Exatamente. né, não é bem assim, gente, né, a escolha de materiais e tudo mais, é um passo É. importante para contribuir justamente com um consumo mais consciente Hum, e considerando que esse é um assunto no contemporâneo que vivemos, extremamente urgente, né, não é algo para sim. daqui anos, é agora, assim, né, o tempo que a gente tem para agir é agora. É, exatamente. E assim, né, com certeza, né, essa pessoa que fez essas reformas várias vezes não não tinha consciência de que o quanto de não era só o material ali que ela escolheu que estava sendo desperdiçado, é muita coisa envolvida, é o rejunte, é o tempo de pedreira, enfim, é muita coisa, é a água que tem que colocar ali no cimento. E aí eles têm que tirar e quebrar para poder colocar outra coisa. Então, realmente, eu acho que deveria ter mais essa conscientização das pessoas e de entender, assim, de tipo, é para isso que a gente como arquiteto tá aqui, para criar o projeto antes, a pessoa aprovar e aí conseguir visualizar e construir, né. E eliminar essa parte de demolição e: "Ah, não gostei, vou demolir".
Com certeza, do teste erro, né, É, otimizar essa fase e aí entra, economia de né, natural, de investimento, tempo, tudo, né, com é. certeza. E o que que falando, né, já de erros e acertos, Su, o que que você vê que é mais comum que as pessoas cometem, quando o assunto é sustentabilidade em casa? Eu acho que um dos maiores erros, tem vários assim, mas um dos maiores é o primeiro é o hábito, porque às vezes a pessoa consegue construir uma casa completamente sustentável, mas ela não tem o hábito de ser sustentável. Então, o banheiro, por exemplo, que tem o sanitário com 2 fluxos, ela vai e toda vez usa o fluxo 2 para líquido. Então ela já tá, tipo assim, não tinha por que ela ter aquele sanitário então, né, ela tem que saber usar. Por exemplo, a luz, de deixar luz acesa, ventilação. Então, né, muitas vezes a pessoa vai e investe horrores em painel solar, mas tem um péssimo hábito de deixar todas as luzes acesas e continuar, gastando bastante energia. Então tem um pouco disso. E também um dos erros, assim, durante, obra, as pessoas não sabem que elas podem reciclar materiais durante o período de obra. Então, por mais que ela tá fazendo demolição, ela pode, reutilizar o material, por exemplo, o tijolo, ela até pode reutilizar na mesma construção, dependendo do caso, né, dependendo do estado do tijolo também. E às vezes até mesmo algum material que ela não quer ali na obra dela, mas ela pode mandar para reciclagem. O pedreiro também pode ter essa consciência de reciclar metal, reciclar outros materiais nesse sentido. E tem os eletrodomésticos que as pessoas, não olham o selo, né. Elas simplesmente compram ou não só eletrodomésticos, né, mas também materiais que elas simplesmente compram porque fala que é verde, que é natural, mas que não é sustentável em si, não tem o selo de sustentabilidade. Então é importante que as pessoas vejam o selo, porque se tem o selo é porque foi testado, foi todo o processo de construção daquele objeto, material, enfim, teve um estudo e tá ali verificado que é sustentável, né. Então eu acho que esse são um dos maiores erros que a gente vê, assim. Uhum. E quais práticas, Su, de sustentabilidade que você vê que já estão no nosso alcance e que a gente já pode aplicar nas nossas casas? Então, tem várias, assim, que a gente pode usar. Falando assim na questão de uma construção nova, seria observar o norte da casa. A gente sabe que o norte e o oeste são áreas muito quentes e tem mais luz solar. Então, ao mesmo tempo que é interessante ter janelas para a luz natural, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar o cuidado porque vai entrar muito calor junto com isso. Então, os beirais geralmente ajudam, cobogós, coisa do tipo, vegetação também ajuda a deixar a luz natural entrar, mas ao mesmo tempo criar sombras para que a casa não superaqueça, principalmente naqueles horários em que o sol tá super alto e muito quente, né? E tem, a questão da ventilação cruzada, de colocar janelas e portas em direções opostas, que daí o vento consegue cruzar e consegue refrescar a casa. Na parte de obra, assim, né, tanto na parte de, casas novas como reforma, dá para as pessoas pensarem de novo nessa questão de, eh, do lixo que a construção produz. Então, é muito importante, eu acho que é uma das coisas que as pessoas realmente não pensam e que realmente contribui muito para a sustentabilidade,
E também tem algumas técnicas que durante esse período, por mais que você instalar um painel solar seja algo muito caro, você pode deixar o espaço lá para o momento que, mas no futuro, né, você coloca e instala se você tiver o dinheiro, enfim, o que você quiser fazer, mais para frente você faz. Que nem aqui no estado onde eu moro, é lei a gente construir as casas e deixar, a gente já tem que fazer a análise onde bate mais sol e tudo mais, para deixar um espaço específico para painel solar, já com fiação, tudo pronto. Quando o morador quiser colocar, ou se ele vender a casa e o futuro morador quiser colocar, já tá ali, já tá só encaixar, não precisa de reforma nem nada para isso. E então é uma das coisas que as pessoas também podem fazer. Na parte de, por exemplo, se a pessoa quer se tornar mais sustentável, mas ela não quer mexer com obra, tem a questão de tintas de parede, que muitas têm o composto orgânico volátil, que é uma toxina, e muita gente não sabe, né? A gente geralmente compra pela cor, não pelo produto, né? E para sustentabilidade, esses tóxicos são tão ruins para o meio ambiente quanto para nossa própria saúde, ficar respirando aquela toxina, né? É, então, quando for comprar tinta, procura olhar no rótulo. Quanto menos desse esse COV que tiver no rótulo, melhor a tinta e mais sustentável. Tem também a trocar as luzes por LED, luzes LED que economiza muito. Lá na reforma da minha casa foi uma das primeiras coisas que meus pais notaram a diferença, porque a gente fez uma reforma, a gente ampliou um pouquinho mais a casa, mas minha mãe falou que assim que eles se mudaram, primeiro mês ela notou que metade do que eles pagavam de energia, né, tinha sido reduzido pela metade. Então, faz muita diferença. E depois são hábitos mesmo, que daí as pessoas é, têm que se conscientizar, né? De repente, também colocar plantas ajuda a melhorar a qualidade do ar, do ambiente, enfim, são pequenas coisinhas que dá para ser feito e não entrar em obra especificamente. Demais sua, é assim, quer dizer, vai muito além, né, das Né? placas solares, que com certeza tem a sua utilidade e eficiência, mas tem uma infinidade de ações que vão muito além, né? É. E sobre as novidades, Su, o que que você tem visto que tem surgido aí de novidades nessa área das nossas casas? Então, o que eu tenho visto ultimamente, assim, tem a questão da IA, né, que agora, né, a gente usa IA para quase tudo, e tem softwares que são capazes de controlar a casa, controlar o edifício. Então, ele consegue analisar como que está a temperatura, se está muito quente, ele consegue, vamos supor, automaticamente abre janelas ou usa algum método de resfriamento para manter a casa no, né, confortável, ou o contrário, se está muito fria, né, esquenta. É, também regula as luzes, caso a pessoa esqueceu alguma luz acesa em algum determinado horário, eles também automaticamente já desligam. Então, tem várias coisinhas assim que dá para automatizar a casa e a própria IA já consegue. Pelo menos eu acho que assim, às vezes o automatizar pode sair muito caro para algumas pessoas. Mas só de você ter um alerta no seu celular ali, olha, sua casa tá muito quente, faça tal coisa, já te ajuda a controlar, né, o clima, a energia e tudo mais. E também tem as impressões 3D, né, nas obras. Hoje em dia já tem as empresas que fazem, imprimem as casas, basicamente.
Então tem aquele Desígnio de saco de confeiteiro, né? Como se fosse aquilo, mas enorme, e que vem de uma betoneira que enche de concreto, e aí ele vai fazendo o contorno da casa e vai subindo a casa. Então, é um processo que é muito mais rápido, tem uma redução de desperdício de material, né, muito grande. E tá sendo. Tem alguns dessas empresas que já no próprio concreto usam materiais recicláveis, então ajuda mais ainda. E eu tenho visto que tá começando a evoluir. Tipo assim, alguns lugares estão começando a se adaptar com isso. Até na tragédia que teve em Porto Alegre, né, um tempos atrás, eu vi que teve algumas empresas que tocaram no assunto de levar a impressão 3D para subir as casas de uma maneira mais rápida e ajudar a população a se restabilizar de novo, né? Então, Uhum. tem essas coisinhas assim que hoje em dia tá sendo novidade, mas que a gente ainda não tem tanto acesso. Uhum. Mas muito legal, quer dizer, assim, é um mundo, né, de novidades e possibilidades, com certeza, o mercado aí está correndo atrás para criar, né, soluções alternativas, Uhum. afinal, a construção, né, tem esse É, impacto todo de, recurso natural e energia, para a gente correr atrás e como a gente comentou aqui, né, esse assunto é tão contemporâneo e é para agora, né, não é mais é, para 1, 5, 10 anos, é agora mesmo. exatamente. E assim, não precisa ser. Você não precisa gastar horrores, né, para ser sustentável. Você pode com pouco. Porque sustentabilidade não é só é, você proteger o meio ambiente, né? Você também economiza muito, porque você está economizando energia, você está economizando água, você está economizando um monte de coisa. Então, você está economizando para o seu próprio bolso, né? Então, às vezes as pessoas associam muito sustentabilidade a gasto, enquanto, na verdade, ela está economizando dinheiro, ela só tem que saber onde ela pode realmente investir, né? Se ela quiser investir num painel solar, ótimo, mas ela não precisa colocar todo aquele dinheiro num painel solar se ela não pode, né? Então, ela pode optar por coisas mais em contas e associar aquilo com economia, não com gasto, né? Su, e para as pessoas que querem entrar em contato com você, conhecer mais o seu trabalho, o que que você pode deixar aí para elas te acharem? Então, tem o meu Instagram, que quem quiser pode entrar em contato comigo quando quiser. É Suelen R Trip com 2 P's. E, enfim, se tiver alguma dúvida, só me chamar por lá. Demais, Su. Foi muito bom o nosso bate-papo, Su. Ah, eu adorei também. Muito obrigada por me convidar. Eu, Imagina. né, adoro o seu canal, eu vejo os E- vídeos, eu assisto e eu tô muito feliz de estar aqui contribuindo. Espero Ah, poder ajudar alguém com e, certeza. e desejo, nossa, vida longa pro seu canal e que cresça muito, enfim. Muito obrigada, muito obrigada. Olha que visita maravilhosa, gente, do Sobrado. Deixa nos comentários aí o que vocês descobriram de novo. Se vocês têm alguma dúvida, com certeza a gente volta aqui, a gente chama a Su para responder. Quem sabe gravar um parte 2, que esse assunto rende, né, Su? Tem Né? muita coisa Nossa, tem ainda muita coisa. para falar, né? Tem Muito muita coisa. obrigada, foi demais, Su. Eu amei você Ah, eu que aqui. agradeço. Muito obrigada, né? Valeu, gente. Até a próxima. Até, beijo.